Boa tarde aí. Quem tá chegando? Angelita, Lia, Lucimar. Boa tarde aí para vocês. Sejam bem-vindos a essa live aí onde a gente vai conversar um pouco sobre hérnia de disco lombar. E hoje eu vou ter um convidado aqui para bater esse papo junto comigo, com vocês, né? A gente conversar sobre hérnia lombar, que é um quadro aí que afeta muitas pessoas. Muitos de vocês que me seguem aqui me mandam mensagem dizendo ter hérnia L1, L2, L3, L4, L5. E aí esse é um tema que sempre bom a gente relembrar algumas coisas, confirmar algumas coisas, mudar algumas ideias que vocês têm erradas sobre isso, que sempre tem. E todo mundo aprende junto, né? A gente aqui trocando ideia e vocês aí assistindo. Ó, deixa eu ver se o meu amigo Kellyman Santos já tá aqui pra gente bater esse papo aí sobre hérnia lombar. Eu acho que ele já mandou aqui, ó. Não. Kellyman, vê se você tá aí, manda aí a solicitação para entrar ao vivo, vê se você consegue. Ah lá, Gutierrez já falou que sofre com isso. Tem muita gente que sofre de hérnia lombar, né? Deixa eu ver se o Kellyman já tá aqui. Tem um pedido aqui, mas não é o Kellyman. Beleza, cara. Ó, você já tá aí, né? Deixa eu descobrir aqui como é que eu te convido. Ou se você manda aí, ó. Ó, achei. Mandei o convite aí pra você. Opa. Opa, E aí, meu amigo, tá ouvindo bem aí? tô ouvindo bem, bom dia. Tá Ah, ouvindo bem? tá perfeito, então, ó. A Mas, galera já tá aí participando com a gente. Pessoal, eu vou desativar os comentários aqui, só porque os comentários ficam subindo na cara do convidado. Isso não é legal pra gente, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, tem uma caixinha, uma interrogação, vocês mandam lá, depois a gente responde para vocês. E daqui a pouco eu ativo o comentário de novo para quem quiser comentar. Beleza? Então deixa eu desativar aqui. E aí, Kevin, tudo em ordem? tudo em ordem, cara, graças a Deus. E você? Tudo certo? Tá bom. Aqui também tudo certo. Primeiramente, queria te agradecer aí por ter aceitado esse convite de bater esse papo sobre hérnia lombar. Sei que você é um cara aí cheio de os horários tudo apertado também, né? A correria. Mas obrigado aí por tirar esse minutinho aqui para bater esse papo comigo e com o pessoal que me segue aí, que está acompanhando. Tenho certeza também que vai aparecer algumas pessoas aí que já te acompanham, que já está no Instagram, né? E aí já aproveitar para falar para o pessoal que não te segue ainda para te seguir, porque você está sempre colocando informações lá relacionadas à dor, né? Dor na coluna e etc., que todo mundo precisa de aprender. Obrigado. E mais importante, informações atualizadas e de qualidade, né? Que é isso. Eu que agradeço pela oportunidade e o convite, cara. Legal esse Ah, seu projeto aí de fazer lives semanais, muito bacana mesmo. A hora que você mandou lá, fazia tempo que eu não fazia uma live, eu falei, vou já me encabeçar esse negócio com ele aí, né? é isso Obrigado aí. mesmo pela oportunidade, cara. Beleza. Ó, Kevin, então o nosso tema hoje a gente vai bater um papo sobre hérnia de disco lombar especificamente, né? A gente sabe que a hérnia pode acontecer em outras regiões da coluna. A lombar, na maioria das vezes, é o que a gente mais vê na prática clínica. Então eu resolvi fazer esse tema primeiro e em outros momentos a gente conversa sobre as outras regiões. Então eu gostaria que quem estivesse assistindo aí for fazer alguma pergunta, tenta fazer a pergunta relacionada à hérnia de disco lombar, tá? Em outras regiões, outro dia a gente conversa. Beleza, pessoal? Kellerman, vamos pegar do início, sim, né? Muita gente tem essas ideias sobre hérnia de disco lombar baseado no exame de imagem. A pessoa vai lá, faz uma ressonância e aí o profissional fala para ela. Normalmente o ortopedista, na maioria das vezes, né, pede a ressonância, a pessoa faz e aí o profissional vai falar para ela, olha, você tem uma hérnia de disco lombar. Aí às vezes fala região, às vezes não fala, e a pessoa vai embora com aquela informação. Só que a hérnia de disco, ela tem algumas características, né? Alguns sinais e sintomas que a gente vê na prática clínica que nos ajudam a evidenciar se essa hérnia é uma hérnia sintomática ou não. Nós vamos explicar exatamente como é que funciona isso daqui a pouco. Mas, assim, por base, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho em relação aos sinais e sintomas de uma hérnia de disco que a gente chama, entre aspas, verdadeira, né? Uma hérnia sintomática, para a pessoa ter uma consciência, assim, olha, isso aqui eu tenho, então eu tenho uma grande chance de ter hérnia de disco. Porque também tem pessoas que às vezes não fizeram o exame de ressonância ainda e tem uma dor irradiada para a perna, muitas vezes, e aí acha que tem hérnia de disco
E às vezes não é. Só para a gente ter uma clareza melhor sobre isso, depois a gente vai para os 3 pontos principais. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, o que as pessoas precisam entender, né, sobre uma dor clássica de uma hérnia de disco é que a estrutura que vai entrar em sofrimento é o nervo. E dor de nervo é uma dor lancinante, com sensação de choque, dormência, formigamento. Tá? O principal sinal, assim, em termos de sintomas. Geralmente, essa dor ela é mais forte na perna do que na coluna. E assim, né, para ser a ciática verdadeira, devido a uma hérnia de disco, ela tem que ultrapassar abaixo do joelho. Tá? São as principais características, então. Associado aqui, ó, alteração de sensibilidade, o paciente pode ter alteração de sensibilidade, ele vai tocar na perna e sente que uma perna está mais dormente do que a outra. Ele toca na pele, ele parece que não sente muito bem, não sente o pé, e também pode ter uma perda de força, tá? E o paciente ele consegue delimitar certinho o trajeto da dor. Ele começa a mostrar para você, falar, dói aqui, desce aqui, ele mostra certinho o trajeto da dor, né? Então, esses são os principais sinais clássicos de uma hérnia de disco verdadeira. Depois a gente vai comentar como que a gente diferencia se é verdadeira, se não é, tá? Mas basicamente para essa primeira pergunta, para não me estender muito, seria isso. Então, recapitulando. Dor na perna mais forte do que na lombar, dor abaixo do joelho, sensação de choque, dormência, formigamento e uma dor lancinante. Seriam essas 4 características que eu colocaria como... De acordo? E dentro disso que você falou, uma coisa que às vezes acontece também, a pessoa, a gente sabe, né? A dor mais forte na perna, na região da panturrilha. E muitas vezes a pessoa nem sente a lombar. E por isso, às vezes, ela acha que é outra coisa, acha que o problema dela está lá na perna, tem um problema na perna aqui. Mas não tem essa relação, não sabe essa relação, né? Que o problema está saindo lá da região lombar e ele está sendo irradiado lá para baixo. Às vezes a pessoa sente na perna, mas não sente a lombar. Acontece bastante também. Você vê isso na sua prática aí também? Muito. Isso, exatamente. Aí assim, eu coloquei assim, 3 pontos aí, 3 coisas que eu acho que as pessoas precisam de saber, né? Sobre hérnia de disco lombar, que a gente poderia falar. A primeira delas, cara, é em relação às hérnias sintomáticas e às hérnias assintomáticas. Tem várias pesquisas, vários estudos mostrando isso pra gente, né? Que se você pega um grupo de pessoas aí e faz a ressonância, existe uma grande probabilidade de você encontrar a hérnia de disco e essas pessoas não sentem dor nenhuma. Então é uma hérnia que está acontecendo lá, que é uma hérnia assintomática. A gente às vezes usa a palavra hérnia verdadeira, hérnia falsa, né? Por questões didáticas para entender, mas hérnias que estão gerando sintomas ou não. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, o que você vê na prática clínica, como é que os pacientes confundem isso algumas vezes, pega o exame, já acha que tem hérnia e sai correndo, e fazer essa relação com os sinais e sintomas que você acabou de falar, né? Como é que você vê isso? Assim, o que acontece, Felipe? Todo paciente que sente uma dor que irradia para a perna, a primeira coisa que ele associa é o ciático. Né? Porque ele já ouviu falar, o vizinho já teve, e não sei o que, ele foi no médico, o médico falou que poderia ser o ciático. Então, como eu falei anteriormente, a dor ciática verdadeira, ela tem que ter essas 4 características que eu citei. O fato de você sentir uma dor na perna, tá, não quer dizer que seja do nervo ciático. Pode ser de outras estruturas da coluna ou até mesmo do quadril, que pode simular uma dor parecida com a do ciático, que a gente chama de dor referida, ou seja, a dor vem de um local, só que o problema está em articulações próximas do local onde dói. Né? Então, é muito comum o fato que, para você diferenciar essa dor ciática de uma dor não ciática, é o quê? É o trajeto dela. Se essa dor não desce abaixo do joelho, ela não é ciática. Se não temos sensação de choque, dormência e formigamento, não é ciático.
né? Pode comprimir outra estrutura, um ligamento, uma tensão muscular ali, se está irritando os tecidos em volta, mas não é ciático. Então, para o paciente perceber se é uma ciática ou não, ele tem que ter aquela sensação de choque durante esse ligamento. Se for outro tipo de dor, só uma perna mais pesada, não é ciático. Pode ser qualquer outra coisa, ou até uma estrutura da coluna ali irritando uma rigidez da coluna irritando outras estruturas da coluna, que está sensibilizando a região, e agora acabou o assunto, porque o assunto chegou. Olha quem entrou na live. Tá bom, deixa eu falar. Então é isso. As pessoas confundem, né? A dor ciática, qualquer dor na perna, associando ao ciático. Então tem diferença entre uma dor referida e uma dor ciática verdadeira. Certo. E aí acontece muito, né, Kellerman? Igual eu falei no começo, a pessoa faz o exame de ressonância, aí aparece lá uma protusão, ou até mesmo o nome hérnia de disco. Às vezes o profissional que pediu o exame e está fazendo esse atendimento ali, ele não explica muito bem esses detalhes para a pessoa. E ela sai de lá desesperada, pensando assim, meu Deus, acabou minha vida agora, o que é isso? Hérnia de disco? Aí, normalmente, o primeiro lugar que a pessoa vai depois que sai lá do médico é no Google, vai consultar o Dr. Google, né? O que é hérnia de disco? Aí começa. E aí tem uma grande probabilidade dela encontrar várias informações que não são verdadeiras, né? Tem até uma pesquisa aí que foi publicada recente do pessoal aqui do Brasil mesmo, do Felipe Reis, onde eles, não sei se você chegou a ver, eles avaliaram sites brasileiros em relação à informação sobre dor lombar, né? E tinha muita coisa errada assim sendo passada. Então, os pacientes não sabem disso, né? E aí cabe a nós, profissionais que estamos atualizados, levar essas informações. Por isso que eu estou nessa ideia de fazer essas lives aqui, fazer mais vídeos, justamente para levar a informação verdadeira. Porque enquanto a gente está aqui, nós dois falando coisas certas, tem 1 milhão falando coisa que não tem nada a ver. E as pessoas não vão saber disso, né? Felipe, então, eu vi uma pergunta ali, só para responder, que Sim. Falou sobre a síndrome do piriforme, né? Acontece, é muito raro, eu particularmente nunca atendi, em 12 anos, uma síndrome do piriforme, né? O que acontece? É uma contratura do músculo piriforme que ele passa debaixo do nervo e às vezes pode sensibilizar. Existem alguns testes específicos que a gente consegue diferenciar se é o músculo que está influenciando nessa dor ou não. Tá? Então, precisa sim fazer um diagnóstico diferencial. Embora são sintomas parecidos, tá? Mas a forma de tratar é totalmente diferente. Tem esse mito aí da síndrome do piriforme, igual você falou, eu nunca atendi, eu também não lembro, cara, de ter atendido de fato. Na maioria dos pacientes que chegou com essa informação, não, eu tenho síndrome do piriforme, me falaram que eu tenho isso. Não lembro de ser de fato, que você vai avaliar, fazer as avaliações, né, a gente vai encontrar outras coisas que é o mais padrão de acontecer. E que são coisas que a maioria das pessoas não tem as informações, né, relacionadas a isso. Aí ficam esses nomes aí, síndrome de piriforme, síndrome de sei o quê, que são diagnósticos, né, que a pessoa abraça. E aí, pegando o gancho dessa palavra diagnóstico, esse diagnóstico, entre aspas, que as pessoas abraçam de, eu tenho hérnia de disco e assume isso como um problema, isso tem vários efeitos negativos, né? A pessoa levar essa informação errada e achar que ela tem uma doença. Você percebe isso na sua prática também? Como é que você vê? Sim. Vamos explorar um raciocínio aqui, Felipe. Imagina assim, comum, né? Uma coisa comum de acontecer. Um paciente que tem uma crise de dor lombar que irradia para a perna. Aconteceu do nada, sem história de trauma, queda e acidente. Ele acordou, travou, sentiu aquela dor. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai correr no médico. O médico vai olhar, vai dar uma medicação para acalmar a dor, vai fazer um exame de imagem, e aí, no exame de imagem, lá, se ele tem lá seus 45, 55 anos, provavelmente vai aparecer lá, como você já mencionou, uma hérnia de disco, uma protusão discal, né? E o médico, então, ele vai justificar aquela dor
por conta daquele achado no exame de imagem. Por que que eu falo isso? A medicina, ela tem um raciocínio voltado para o biomédico, ou seja, na cabeça do mundo de médico, o que acontece? Se o paciente tem uma dor, ele tem uma lesão. Para ele ter uma lesão, ele precisa do exame de imagem para poder identificar aonde está aquela lesão. E assim, é muito bonito isso, funcionava, entre aspas, até algumas décadas atrás. A gente pensava assim, né? Para ter dor, eu tenho que ter uma lesão. Né? E para achar lesão, eu tenho que fazer um exame de imagem. Só que o que a neurociência vem nos mostrando? Né? Um outro lado que poucos profissionais ainda conhecem, né? Não aceita muito bem, porque uma experiência de dor, ela vem associada com aspectos físicos, emocionais, sociais e contextuais. Né? Então, o processo de dor está associado a pensamento, emoção e sensação. Né? E isso nenhum exame de imagem vai mostrar, e é o que a gente vem tentando desconstruir isso com os pacientes. Né? Então, o fato de você ter uma hérnia de disco, né, ali no teu exame, não quer dizer que aquilo vai te causar uma dor. A grande maioria das hérnias não causam dor, né? E porque a gente tem que levar em consideração o contexto do paciente. Se ele tem níveis de estresse elevado, se ele tem ansiedade, né? Os hábitos de vida dele, isso vai influenciar no sistema nervoso central dele, vai deixar mais sensível e ele vai perceber mais a dor. Então é isso que o paciente precisa entender e não ficar rotulando, porque eu tenho uma hérnia de disco. Porque na cabeça do paciente é isso que você falou. Fica o profissional, né, de saúde falar, você tem uma confusão discal. E ali começa o grande problema. Eu acho que assim, Felipe, nós, profissionais da saúde, somos responsáveis por isso, sabe? Por essa onda de catastrofização, cronificação da dor. Porque esses pacientes eles recebem informações equivocadas, deixam o sistema nervoso dele mais sensível e ele vai sentir mais dores, né? Porque ele está associado, porque, eu tenho uma hérnia, aí o profissional fala que ele não pode abaixar, que ele não pode pegar mais peso, que ele não pode fazer, porque é associado, porque ele tem uma hérnia, porque aquela hérnia pode explodir. Então, assim, são informações ruins que vão amedrontar o paciente, que vai impactar na sua vida no dia a dia. Sim. Os estudos sobre dor, né, principalmente dor lombar, né, Kevin, evoluíram muito nos últimos 2015 para cá, descobriu muita coisa que antes a gente não sabia. Então tem, né, não é querer falar mal de ninguém, mas existem profissionais, infelizmente, muitos, que trabalham baseado em informações antigas, que hoje a gente já entendeu que não é aquilo, que são outras coisas. Então, ou seja, a atualização profissional é essencial para saber lidar com casos tão complexos, né? A gente sabe que dor lombar, ela é considerada a principal causa de incapacidade no mundo já há muitos anos. Então, existem muitas pesquisas em cima de dor lombar, justamente porque isso tem um custo financeiro muito grande para governo, para empresas e etc., e também para a pessoa em si, que é a incapacidade que gera, né, a mudança que uma dor lombar crônica traz para a vida da pessoa e atrapalhando a convivência dela, o dia a dia dela, isso tem um peso muito, muito grande. Então, são feitas muitas pesquisas para tentar mudar esse caminho, né, da dor lombar ser a causa número 1 de incapacidade. E muitas vezes ela pode ou não estar relacionada à hérnia de disco lombar, que é o que a gente está conversando aqui. Então, o profissional estar atualizado é essencial com essa questão que você falou, né, do modelo que se trabalhava antes e o modelo mais vigente agora, que a gente entende que seria o melhor, que é o biopsicossocial, né, que eu converso com o meu público aqui um pouco sobre isso em alguns momentos, essa mentalidade de entender que não adianta a gente tratar o exame de imagem. Não adianta eu querer tratar a ressonância da pessoa. Tem que tratar a pessoa. Né? Eu sou o João, a dona Maria que está ali, que por trás daquele exame, por trás daquela história de dor ali, nós tem N outras coisas que vão influenciar nesse quadro de dor. E a gente, como profissional, tem que estar atento, né, a todos esses pontos.
Perfeito. Beleza? Ó, então, o primeiro ponto, né, dessa relação dessa questão de nem toda hérnia é a causa da dor da pessoa, né? Na verdade, raramente a hérnia que vai ser a causa da dor da pessoa tem que estar relacionada àqueles sinais e sintomas que você disse no começo. E a segunda coisa que eu queria colocar aqui é em relação à regressão da hérnia de disco, né? Tem pesquisas mostrando pra gente hoje que quanto maior a hérnia, maior a chance dela regredir. Queria que você colocasse falasse um pouquinho sobre essa questão e também tirar um pouco desse peso das pessoas achar que, não, então a minha hérnia tem que regredir, que não necessariamente, né? Queria que você falasse a sua visão sobre isso aí. Então, primeiro porque assim, né, Felipe? De novo, as pessoas elas tendem a associar dor à lesão, né? Dor é diferente de lesão, como eu falei, depende do contexto, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente quando criança vai brincar na rua, passa no meio do mato, passa no meio do galho, corta o dedo e nem percebe. Aí o amiguinho olha e fala, seu pé está sangrando. Aí a hora que você vê o sangue, aí você sente a dor. Entende? Porque aquilo depende do contexto. Mas, em se tratando da hérnia, o que as pessoas pensam? Quanto maior o tamanho da hérnia, maior o meu sintoma, mais grave é o problema. E isso não é uma verdade, né? Muito pelo contrário, o que os estudos vêm dizendo? Quanto maior o tamanho da sua hérnia, maior a chance de ela acontecer a reabsorção espontânea da hérnia. Ou seja, se você tem uma hérnia extrusa, você tem até 96% de chance ao longo de 6 meses, 1 ano, ela regredir. E o fato de ela regredir não quer dizer que seus sintomas melhoram, tá? É um outro parênteses que eu gostaria de colocar. Então, tem pacientes que têm uma hérnia gigantesca e tem uma dor leve, e tem pacientes que tem uma protusão discal pequenininha e tem uma dor totalmente incapacitante. Tudo depende do contexto. E o nosso trabalho na fisioterapia, nós não vamos fazer algo específico para reduzir a hérnia. Não é nada disso. Que isso vai acontecer ao longo do tempo. O que a gente faz é um acompanhamento durante o tratamento para que o paciente passe por esse processo de regressão, se vier a acontecer, com menor incapacidade, menor dor e incapacidade. Esse é o processo. Exatamente. Existem pessoas, alguns deve ter acontecido com você já também, alguns pacientes que eu já atendi que melhoraram e a pessoa ficava com aquilo na cabeça. E aí ela, por conta dela, quis fazer um outro exame de imagem para ver o que tinha acontecido lá. Né? Ela estava bem, tinha melhorado 100%. Mas deixa eu ir lá ver e fazer o exame de imagem. Algumas dessas pessoas fizeram e viram, olha, minha hérnia sumiu, não tem mais. E outras falaram assim, olha, a hérnia está aqui do mesmo jeito. Né? Então, essa relação da pessoa melhorar com a regressão da hérnia não é não andam juntos, não necessariamente andam juntos. Pode acontecer, mas às vezes não. Então, não é uma coisa que a gente, como fisioterapeuta, principalmente, está preocupado. A gente, né, o nosso objetivo é tratar aqueles sintomas ali que a pessoa está apresentando para a gente e trazer melhora de qualidade de vida para ela, melhorar a capacidade, etc. E aí, se acontecer da hérnia regredir, ok, tudo bem. E nem todo mundo vai querer fazer um exame de novo, né? Porque custo também, tem as coisas relacionadas a exame aí. Sim, mas aproveitando esse gancho, é um comportamento muito, às vezes, equivocado dos pacientes, até influenciado por outros profissionais, porque ele torna-se hipervigilante, porque ele quer acompanhar, porque ele está associado a isso. Se eu melhorei os sintomas, minha hérnia parou de sensibilizar o nervo ali. Eu não gosto de usar o termo pensamento, porque senão cria uma imagem de alguma coisa tremenda, eu não gosto de usar muito esse termo. Então, ele associar, se minha hérnia regrediu, minha dor diminuiu. Não é bem assim, e eu até desaconselho, tá? Você que está aqui na live, ou que vai assistir a live depois que tem hérnia de disco, não façam exames de imagem com muita frequência, tá? Por quê? Vou já adiantar um pouquinho, Felipe, aproveitando esse gancho, antes que eu esqueça, que excesso de exame de imagem pode levar um paciente para uma cirurgia desnecessária. É um dos critérios, tá?
Vou citar aqui 3 critérios importantes que saíram no estudo, né? Olha só, eles pegaram quase 300 mil pessoas com hérnia de disco e eles observaram que 97% recuperaram com tratamento conservador, sem cirurgia. Só 3% de quase 300 mil pessoas precisavam de cirurgia. E dessas pessoas que foram para a cirurgia, o que elas tinham em comum? Primeiro, excesso de anti-inflamatório, tramal, ibuprofeno, tomava muito. Outra característica, excesso de exame de imagem. Rotineiramente, esses pacientes faziam de 2 a 3 exames de imagem por ano para acompanhar ali a hérnia. E o outro fator era o uso de bloqueio transabdominal epidural para poder conter a dor. Se o paciente ele tem essas 3 características, ele aumenta muito a chance dele ir para uma mesa de cirurgia. E muitos deles, às vezes, não têm necessidade, né? Então, assim, o exame de imagem, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda. Tem o momento certo de pedir o exame de imagem. Por exemplo, né, nós sabemos que uma dor lombar aguda, né, uma crise ciática aguda, ela tem um período aí de 6 a 8 semanas para melhorar espontaneamente, sem fazer nada. Então, se você não tem histórico de trauma, queda e acidente, não tem uma dormência, uma fraqueza na perna, né, progressiva, você não tem perda de urina, consegue controlar o número 2, você não precisa fazer exame de imagem para saber se você tem uma hérnia ou não para acompanhar. Então, quanto menos exame de imagem você fizer, melhor para você, menos custo você vai ter e pega esse dinheiro, vai no Felipão aí que ele resolve o seu problema. Boa. Ó, mas isso é uma coisa que eu falo bastante mesmo, Kellen, em relação ao exame de imagem, né? Eu vejo assim, ó, às vezes o próprio paciente já vai no médico com essa intenção. Se o médico não pede o exame de imagem, o paciente já fala, me atendeu mal, não pediu o exame de imagem. Não passou remédio. Mas ele não é necessário dessa forma, igual as pessoas pensam, né? Que não, tem que fazer para ver o que está acontecendo, para aí sim tratar corretamente. Mas as informações que a gente tem atualmente é que eu não preciso de saber exatamente o que está acontecendo para tratar corretamente, né? A não ser que haja alguns pontos ali na clínica do paciente onde a gente interprete que pode haver, entre aspas, algo perigoso, né, que a gente chama de uma bandeira vermelha. E aí sim é recomendar, igual você falou, né? Pode ter uma queda, um acidente, alguma coisa, que pode haver uma fratura, alguma coisa, uma suspeita de uma síndrome da cauda equina. Pô, aí a gente tem que exatamente pedir a ressonância para intervir de forma mais correta. Mas isso é a minoria dos casos, não é a maioria dos casos. Né? Então tem que atender muita gente para chegar a um desses que a gente vai suspeitar de, aqui tem alguma coisa estranha, né? Vamos pedir a ressonância para ver o que está acontecendo. A maioria não vai ser. Então, é isso que eu falo sempre, pessoal, não fiquem focados no exame de imagem, porque isso vai acabar atrapalhando. E o que eu vejo é que o exame acaba trazendo muito medo, evitação, por conta, igual você falou, informações que são passadas erradas, a pessoa vai buscar no Google, encontra informações erradas, às vezes o próprio profissional passa, e aí a pessoa, não posso me abaixar, não posso pular, não posso fazer aquilo, senão minha hérnia estoura, não sei o quê. Isso só traz mais o quê? Medo, evitação, a pessoa vai deixando de fazer cada vez mais as coisas e vai ficando mais, digamos assim, aumentando a rigidez que já estava presente ali, que muito provavelmente está relacionada à dor que ela tem. Né? Provavelmente. E outra coisa, né, Felipe, já falando um pouquinho, que é uma dúvida muito comum das pessoas associarem a hérnia de disco à cirurgia. Né? Esse seria o nosso próximo tópico aqui, né? Já vamos entrar nele, que é relacionado a tratamentos de hérnia de disco. Isso que eu queria saber de você. É só cirurgia, não é? Como é que funciona? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, assim, primeiro, assim, pessoal, vocês que estão aqui na live, o que vocês precisam saber se o caso de vocês é cirúrgico ou não? Primeira informação, não se opera por dor, somente por dor. Critério de dor não é cirúrgico, tá? O que leva, de fato, um paciente a ir para uma cirurgia, primeiro,
é se ele tem uma perda neurológica progressiva importante, moderada, grave, ou seja, ele tem uma alteração de sensibilidade muito grande. Cada semana que passa, ele vai perdendo a força na perna, ele não consegue caminhar na ponta dos pés, ele não fica sobre os calcanhares, ele não tem força. Se isso acontece, tá, ele pode ser um candidato, sim, a uma cirurgia. Porém, mesmo às vezes, né, eu já tive casos em que o paciente apresentava essas características e com um movimento simples, bobo, isso zerou, sabe? Então, por que acontece? Então, é muita calma nessa hora. O fato de você sentir uma dor muito forte, sensação de dormência, formigamento e perda de força, ele é um critério, sim, para a perda de força é o principal critério para uma cirurgia. Mas, antes de você ir para uma cirurgia, você deve, de fato, procurar um fisioterapeuta que vai te avaliar, vai te tratar no mínimo aí de 6 meses, 6 semanas a 6 meses, 6 semanas se for uma dor lombar aguda, que ela pode ser revertida. No caso de uma hernia de disco verdadeira, 6 meses a 1 ano, né? As radicopatias que a gente fala, que é o sofrimento do nervo, 88% melhora em 1 ano sem fazer nada. Só que esse processo, Felipe, é muito dolorido para o paciente, é muito doloroso. E às vezes o paciente já tem uma situação de estresse, de ansiedade, ao qual ele não vai tolerar esperar todo esse tempo para que a história natural se resolva. E aí muitos acabam, às vezes, optando pela a cirurgia, mas o que eu gosto de falar é assim: você está na crise agora, você teve essa perda de força, né, progressiva, você tem alteração de sensibilidade e incapacidade. Você, no mínimo, deveria fazer um tratamento de 6 semanas para ver se essa alteração neurológica ou ela melhora ou ela estabiliza. Se ela estabilizar, muito provavelmente você não vai precisar de cirurgia. Se ela piorar, você deve ser encaminhado para o médico para fazer uma cirurgia. Se ela melhorar, melhor ainda, você não vai precisar dessa cirurgia. Então, acho que, além do tempo de 6 semanas ali, a gente precisa entender como que está o sofrimento dessa raiz nervosa desse paciente, né? Como que está a força dele? Vem perdendo força no dia a dia, semana a semana? Está com uma dificuldade para subir um degrau de escada? Então, basicamente é isso. É a perda de força que leva um paciente para uma cirurgia. Aham. Ó, perfeito isso aí, Kevin, que você falou. Eu vejo muito isso, já aconteceu N vezes aqui comigo, cara, de o paciente chegar na primeira consulta e dizer, olha, doutor, meu caso eu fui recomendado cirurgia e já passei por 2, 3, às vezes mais profissionais falando que o meu caso é cirúrgico. Mas eu conheci o seu trabalho, queria ver sua opinião, o que você acha, etc. Eu falei, beleza. Aí a gente começa a avaliar aqui, cara, igual você falou, você põe um movimento e a pessoa melhora 90% na hora, às vezes até 100%. Ela fala assim, não é possível. Aí a gente já entende que logo não é um caso cirúrgico, né? Conforme foi avaliado por outros colegas. Então, assim, não é porque alguém falou que é cirúrgico, eu tenho que sair correndo buscar fazer cirurgia. Não, eu falo sempre pro pessoal, ó, vai buscar outras opiniões, outros médicos, né, outros ortopedistas, outros neurologistas, mas também outros fisioterapeutas. Porque Sim. O fisioterapeuta ele vai ter uma visão diferente daquilo ali. Né? O médico, a visão dele é voltada para, igual você falou, lesão, doença, inflamação. E o que ele faz? Medicamento, cirurgia, bloqueio, que às vezes vai ser necessário, né? O bloqueio. E até uma forma de intervenção que dá para tentar antes da cirurgia, que às vezes a pessoa pula essa etapa. Agora o fisioterapeuta, não. O que a gente faz? A gente vai tentar resolver o problema, ajudar a tentar controlar aquele problema através de movimento. Então a visão é completamente diferente. Então, às vezes, a saída pode estar para cá e não para lá onde que a pessoa está indo. E dentro disso que você falou também, tem outro ponto que eu vejo que o pessoal às vezes confunde muito. A pessoa fala assim, olha, já tomei o remédio A, B, C, D, E, F, G, e nenhum melhora a minha dor. Então quer dizer que o meu caso é cirúrgico?
porque o remédio não funciona, então é bloqueio cirúrgico. Não é essa referência que deve ser feita, né? Porque é um objetivo diferente. O medicamento ele vai corrigir algumas coisas, às vezes vai ser necessário sim, mas na maioria dos casos, o tratamento é para o outro caminho, não é através de apenas de medicamentos. Né? Você vê isso no seu dia a dia também? Muito, muito. E o que acontece que as pessoas não sabem? Só falando um pouquinho da cirurgia, Felipe, é que assim, cara, eu percebi, pelo menos aqui na minha região, os cirurgiões, eles não são claros com os pacientes, eles não jogam na mesa, porque assim, se você vai operar a coluna, tá? Lembrando, gente, eu não sou contra a cirurgia, eu sou contra a cirurgia mal indicada. É isso, que é a grande maioria dos casos. O que acontece? Nenhum paciente pergunta para o médico, doutor, eu vou operar, qual é a chance de eu melhorar? O médico não fala isso para o paciente não pergunta, porque na cabeça do paciente retirou a hérnia ali e acabou o problema. E não é. Existem um grupo específico de pacientes que podem não responder a uma cirurgia, que nós chamamos de síndrome da falha cirúrgica. Ou seja, o paciente retirou a hérnia e ele continua com a dor, continua com a incapacidade. Mas por quê? Mas o problema não era a hérnia? Não era a hérnia. Né? Porque você tirou a hérnia, se fosse a hérnia de fato, você tira, acabou o problema. E o que acontece? Na maioria das vezes, o paciente, quando ele é submetido à cirurgia, nos primeiros dias, primeiras semanas, ele vai ter uma melhora muito boa, assim, do quadro dele. Só que, a médio e longo prazo, dentro de um ano, já foi feito estudos de que pessoas que operaram, de pessoas que não operaram, optaram pelo tratamento conservador, fisioterapia, mais medicamentoso. Dentro de um ano, eles estavam iguais. Então, ou seja, muitas das vezes não compensa operar. Tanto é que o governo australiano, ele não autoriza mais fazer cirurgia de coluna, né? Ele diz assim, de forma desnecessária. Você quer operar, você paga no seu bolso, o governo não paga, entende? Porque ele entende que a pessoa precisa esperar o tempo da história natural se resolver. Né? Sim. E aí, sim. Aproveitando outro gancho, Felipe, você estava falando das medicações, olha só, a gente sabe que a dor proveniente da hérnia de disco, ela vem de um caráter inflamatório. Tá? A dor é proveniente de uma inflamação. E a inflamação, pessoal, nesse contexto, ela é nossa amiga. Tá? Porque para que aquela reabsorção que a gente falou lá atrás acontecer, essa hérnia precisa ser absorvida. Para acontecer isso, precisa ter um processo inflamatório. O que acontece? O que é uma hérnia de fato? A hérnia ela é reconhecida por nossas células de defesa como um organismo estranho. Né? E aí aquelas células de defesa elas vão atacar aquele corpo estranho, que o corpo entende que é algo que precisa ser removido. Para atacar aquele corpo estranho, gera um processo inflamatório. E todo o processo inflamatório vai liberar substâncias químicas que vão irritar os tecidos ali, vão provocar dor. E o que o paciente faz? Manda um anti-inflamatório para dentro. Porque a inflamação precisa acontecer para que aquele material seja reabsorvido, para que chegue novos vasos, um novo aporte sanguíneo, para nutrir melhor aquele tecido que foi reparado. É isso que precisa acontecer. Só que é dolorido, é incômodo. Mas as pessoas, na grande maioria, por outros fatores que eu imagino psicossociais, não tem essa paciência para esperar por conta da dor, porque a dor é subjetiva, ele vai e toma anti-inflamatório. Você, então, o anti-inflamatório, ele corta esse ciclo. Ou seja, aquela regressão da hérnia demora mais tempo para acontecer e você pode até cronificar um problema, porque nunca vai ter aquele reparo. E aí você pode evoluir para um caso, uma dor aguda, que seria simples para resolver, que o teu corpo está resolvendo, por excesso de medicação, porque você não quer sentir a dor, você acaba retardando o processo e
cronificando a sua dor. Aí o processo de tratamento é bem mais embaixo, é outra questão que modifica tudo. Então, o excesso de medicação ele cronifica a sua dor, ele não te ajuda. Exatamente. E aí, Kerman, quando a gente vê, igual você falou, né, a questão do tratamento conservador, na maioria dos casos ele vai conseguir contornar esse problema, essa situação aí, porque a pessoa com hérnia de disco, às vezes ela está naquela crise, na fase aguda, e ela faz algumas coisas aí que não melhoram, ela acha assim, oh, meu Deus, vou ter que conviver com isso pro resto da vida, né? E infelizmente, às vezes até escuta de profissional, isso aí não tem jeito, você tem que aprender a viver com a dor. Não é nada disso. A dor ela vai ter algum controle, de alguma forma, a gente vai conseguir controlar isso aí, né? Às vezes a gente não consegue 100%, né? Há situações a gente não vai chegar no 100%, nunca mais, igual eu falo assim, eu nunca vou te dizer, você nunca mais vai ter dor na coluna. Não posso dizer isso de jeito nenhum, né? A gente sabe que uma das principais coisas que aumenta a probabilidade da pessoa ter uma nova crise é já ter tido uma crise, né? Isso aumenta, acho que 6,5 vezes a chance de ter uma nova crise, uma coisa assim. Então, a pessoa vai buscando forma de resolver, de controlar aquilo ali da melhor maneira possível. É o que a gente prega, né? Trazendo autonomia para o paciente, ensinando ele a como fazer para melhorar aquilo ali e saindo desses meios tradicionais do medicamento, igual você falou, tomando anti-inflamatório, você está aumentando a chance da sua dor ficar crônica. Que aí a coisa começa a ficar mais complicada ainda, né? A pessoa fala, já tem 1 ano que eu estou tomando anti-inflamatório. Como assim? Né? Os malefícios que isso traz são grandes. E muitas vezes a pessoa não tem consciência disso. E aí, dentro do tratamento fisioterapêutico, né, que é a nossa área, há também uma parte que às vezes as pessoas se perdem um pouco, que na maioria das vezes elas vão buscar o tratamento do plano de saúde, que vai ser lá, né, a eletroterapia, o choquinho, o pessoal fala, às vezes um calor, às vezes uma massagem, às vezes alguns alongamentos, que não é o caminho exato que a gente precisa para tratar uma hérnia de disco lombar, né? E aí às vezes a pessoa pensa assim, eu já fiz fisioterapia do convênio, já fiz 20, 30, 40, às vezes até mais sessões, já tomei remédio A, B, C, D e não melhorou, logo meu caso não tem solução. Ela acha que é isso, mas Sim. Não é isso, né? Não. E aí eu queria sua visão sobre essa questão desse tratamento fisioterapêutico aí, atualmente, o que a gente tem de melhor? Então, para a hérnia de disco, o melhor tratamento hoje eu me baseio em 3 pilares, falando só da fisioterapia, que é educação em dor. O paciente precisa entender por que dói, entender todo o mecanismo de dor, por que ele tem a dor, e a dor tem que fazer sentido para ele, dentro do contexto dele, né? Também utilizo recursos de terapia manual, que a gente sabe que pode gerar uma analgesia ali, uma manipulação, dependendo em alguns casos, uma mobilização e exercícios terapêuticos, né? A gente sabe que tem uma grande parcela da maioria dos diagnósticos de hérnia de disco, quando a gente avalia, a gente coloca eles numa posição ou um movimento específico, ele melhora rapidamente, e isso não é diagnóstico de hérnia de disco, é só um bloqueio de movimento, como a gente costuma falar, né? Uma rigidez ali que está na coluna, que com o movimento na direção certa, na carga correta, eliminou aquela rigidez e deixou a passagem do nervo mais livre. Aí os sintomas diminuíram, tá? Sim. Então, a maioria das vezes, cerca de 90% dos casos, né, do diagnóstico de hérnia de disco, a gente resolve dessa maneira. Porém, quando é uma hérnia de disco verdadeira, o paciente ele ele não vai responder a um movimento rápido, como a gente costuma ver, né? Vai ter que ter um pouco de paciência, tratando ali, encorajando ele a uma mudança de estilo de vida. Eu acho que é isso, cara. Porque o cara tá com a dor, mas o cara fica horas sentado trabalhando, níveis de estresse elevado, ansiedade, o cara fuma, o cara bebe, o cara não toma água, o cara se alimenta mal. Todos esses fatores vão deixar com que o seu sistema nervoso fique mais sensível e que você perceba mais a dor. Um sono ruim, por exemplo.
Então, não adianta a gente só ensinar um exercício para o paciente, entende? E achando que ele vai melhorar, se ele não entender que outras variáveis do contexto de vida dele não são modificáveis também. Porque isso vai chegar em um momento que nossas intervenções podem ser limitadas por conta dessas barreiras, entende? O paciente ele precisa ter noção, entender melhor sobre esses gatilhos mentais que podem contribuir para a dor dele e ver o que ele pode mudar, de que forma que ele pode mudar isso, né? Muitos pacientes que eu tenho falar, eu não gosto de fazer exercício, não sei o quê. Falei, experimenta fazer uma caminhada, tipo uma volta no quarteirão. Tem que incentivar esse povo a se movimentar aos poucos, entendeu? Dar confiança para ele, dar autonomia. Porque, Felipe, o que as pessoas pensam que é fisioterapia? Que vai deitar numa maca, vai fazer uma massagem e a dor vai sumir. Não, não é isso. Enquanto você é paciente, você tem que ser responsável por você. Nós aqui só somos uns guias que vamos te ensinar, te direcionar para um caminho ao qual você pode se livrar da dor. Mas quem vai fazer todo o processo é você, não somos nós. Nós só vamos te orientar, te conduzir da melhor maneira, como você pode levar uma vida sem dor ou com menos dor e incapacidade. Eu acho que é isso. Né? Não tem muito mistério assim, não tem milagre, né? Como a gente vê por aí. Não tem milagre. Porque é isso que o paciente precisa entender, porque ele vai no profissional apostando todas as fichas que aquele profissional vai tirar a dor dele. Pode acontecer? Pode, mas ele precisa refletir sobre o seu comportamento, sobre os seus hábitos de vida. Exatamente. Eu falo assim, ó, se a pessoa com a hérnia de disco, ela, primeiro, ponto assim, desapegar do exame de imagem, né, desse dogma, desse estigma hérnia de disco, porque ela acaba, qualquer pessoa que ela encontra na rua, mas eu tenho hérnia de disco, eu tenho hérnia de disco, né? Eu entendo, às vezes, é difícil para a pessoa, né? Ela está sofrendo com aquilo, ela quer expressar aquilo de alguma forma, e é muito mais fácil para ela entender com um simples nome, assim, eu tenho hérnia de disco, do que se ela for ir para a linha de entender todo o contexto de uma dor crônica, né? É mais difícil, de fato. Essa é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, de explicar para o paciente, para ele entender essas questões, né? Mas o simples fato dela desapegar um pouco desse nome, do exame de imagem, daquilo que apareceu, ela encontrar um profissional que trabalhe baseado em evidência, atualizado, um fisioterapeuta, que trabalhe com movimento, a chance dela de melhorar aumenta demais. Aí só vai faltar uma coisinha, é um pouco de paciência. Porque os casos de hérnia verdadeira, de sintomática, de uma radiculopatia, vai demorar alguns meses mesmo, para essa melhora boa vir, né? Há casos, onde a gente falou, que não é a hérnia de fato que está causando problema, que é só um bloqueio de movimento, que a pessoa, nas algumas semanas, já vai estar bem. E aí, ótimo, vai estar feliz da vida, já fica todo mundo feliz. Mas há esses casos também onde vai demorar um pouco mais. E aí cabe a gente, como profissional, explicar isso para a pessoa logo no começo, né? Para ela não botar uma expectativa tão alta ali. E isso, às vezes, aumenta muito a ansiedade da pessoa, né? Estou tratando aqui, não está melhorando do jeito que eu imaginava. Então é importante a gente colocar isso também. Desapego do exame de imagem, encontrar o profissional correto e ter paciência no tratamento, quando, de fato, você tem uma hérnia verdadeira, né? Perfeito. Eu acho que o principal de tudo, Felipe, é encontrar profissionais que se interessam pela história do paciente, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que a gente interrompe, né, o paciente de contar toda a história, e eu acho que o primeiro passo é a gente acolher esses pacientes, ouvir a história deles, pegar a fala deles e usar questionamentos socráticos que a gente fala para colocar ele em conflito com o que ele pensa, de fato, né? E aí, isso, quando a gente consegue confrontar, não é a gente impor o que a gente pensa, mas é utilizar falas dos nossos pacientes contra ele mesmo, né? Contra, que eu digo, para ele refletir sobre a forma como ele pensa. E quando o paciente ele começa a entender melhor
sobre o que ele falou, sobre as informações que a gente passa, ele aceita melhor, o tratamento flui com muita facilidade, né? O processo de recuperação, ele acaba sendo melhor e menos doloroso, assim, não é aquela coisa chata, fala, putz, vou lá de novo, com aquela dor, pelo menos tem alguém que me acolhe, que entende, me explicou o que eu quero, o que eu queria ouvir, né? Porque tá difícil, hoje em dia você vai, você tem isso, toma isso, entende? Ou faz isso. Não é isso, cara. Isso não é tratamento. Então, assim, o que eu vejo também são diversos pacientes rodando em serviços aí, querendo achar a causa da dor, entendeu? E causa de dor é multifatorial, envolve outros fatores. Não adianta você ficar procurando a causa da sua dor, sabe? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, assim, que eu penso e tento colocar para as pessoas. Beleza, meu amigo. Tem pergunta? Eu acho que a gente está chegando no final aqui. Tem pergunta? Nem sei se tem. Alguém quer fazer uma pergunta? O pessoal mandou aqui no meio, aqui na caixinha de perguntas direto, não. Mas aqui eu vi que tem algumas aqui, mas aqui é tão difícil nas mensagens aqui de eu achar. Por isso que eu peço para mandar na caixinha. Mas o pessoal não mandou. Eu tô rolando aqui a barra para ver se encontro alguma coisa. Mas acho que não deve ter, não. Kellerman, eu queria te agradecer, cara, esse tempo aí que você bateu esse papo comigo aqui, com o pessoal, trazendo essas informações extremamente importantes, ser compartilhado. Obrigado aí, seu horário apertado, você já vai entrar agora, né, para outros seus atendimentos. Fica tranquilo. Queria que você falasse aí onde que você atende, cidade que você atende, se você atende online também, como é que é para o pessoal, como é que o pessoal te acha aí? Presencialmente, eu sou de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Eu atendo aqui no meu consultório, né, presencialmente, e atendo online em qualquer parte do mundo. Basta você só ter uma conexão, um computador ou um celular, a gente consegue te direcionar para o tratamento ideal, se você sofre com hernia de disco, né? Felipe, queria agradecer demais, cara, o bate-papo. Vamos combinar mais vezes, eu vou te chamar, vou organizar, vou te convidar para você fazer no meu perfil para os meus seguidores também, cara. Muito legal isso. E a gente precisa fazer mais dessas práticas aqui, trocar ideia, porque informar essa galera aí, porque é importante, cara, é importante. É importante que as pessoas saibam onde buscar os melhores tratamentos, se tranquilizar com as informações, porque é isso, cara. A gente precisa levantar nossa bandeira aí e é isso, ajudar esse mundaréu de gente que está sofrendo com dor aí. Então, quem quiser entrar em contato, me mandar uma pergunta lá no direct, tá? Fiquem à vontade, pode me adicionar também. Ultimamente eu ando meio subido devido à correria, mas de vira e mexe eu consigo postar algumas coisinhas e fico à disposição de vocês aí. Felipe, muito obrigado, cara, pela oportunidade. E vamos aí discutir o mundo afora e daqui a pouco a gente bota a cabeça para pensar aí nos casos clínicos. Com certeza. A live, lembrando, pessoal, que eu vou deixar a live salva aí para quem não pôde assistir ou chegou no meio do caminho, assiste ela completamente, vai ficar aqui no meu Instagram, beleza? Um abraço, Kellerman, abraço para todo mundo que esteve presente aí, muito obrigado para vocês. Valeu, até mais. Valeu.